Matheus Facundo já tá por aqui para tratar de um tema que muita gente não conhece. Aliás, conhece com os humanos, que é a campanha Outubro Rosa. Mas você sabia que existe Outubro Rosa Pet? Pois é, traz um alerta para o câncer de mama nos pets que também são vítimas dessa doença e os tutores devem ficar atentos aos sinais. Matheus Facundo vai nos ajudar a entender um pouquinho desse assunto. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a quem nos escuta na TV Diário, nos vê na TV Diário, nos escuta na Verdinha. Isso mesmo, amigo. A gente conhece muito bem o Outubro Rosa, né? Mas é importante a gente também saber que nossas gatinhas e nossas cadelinhas também sofrem, infelizmente, com câncer de mama, né? A gente tá aqui no estúdio com o Dr. Germano Gonçalves, que ele é veterinário, especializado aí em oncologia, né? Trabalha aqui na Vet Clínica Oncologia. Muito obrigado pela presença, Dr. Germano. Eu que agradeço o convite de poder ter a oportunidade de falar desse tema tão importante, né? Que muitas pessoas não conhecem também. Seja bem-vindo, tá, doutor? Então, eu que agradeço. Então, conta pra gente, como é, a partir de que idade, quais são os primeiros sinais, né? O que a gente pode fazer pra ficar atentos, né? Nós que somos tutores de pets, né? Que tá nos escutando também. O que a gente pode ficar atento? Quais são os sinais? Perfeito. Antes de tudo, a gente sempre orienta, né? No caso das mulheres, recomendar o autoexame. Mas no caso das cadelas, a gente aproveita o carinho, né? Quando chega do trabalho, quando tá estressado, quando tá relaxando também. A gente sempre palpar as mamas, né? Dos nossos animais. Por exemplo, as cadelas, elas têm 5 pares de mama. As gatas geralmente têm 4. E aí, sempre que a gente tá ali naquele chamego, né? Com o nosso pet, a gente vai palpando. E qualquer observação de nódulo, né? De alguma massinha, de uma secreção láctea, né? De uma secreção de leite mais do que o normal, a gente palpa e recomenda ir a um especialista. Perfeito. E assim que a gente tem a chegada no especialista, né, doutor Jamas? Você estava me explicando ali no off, né? Tem a questão da quimioterapia também, né? Tem também a possibilidade de evoluir para um caso cirúrgico, né? Então explica pra gente essa questão, né? Em que casos que evolui para o caso cirúrgico mesmo? Como é feita a quimioterapia das gatinhas e das cadelinhas? Perfeito. Até respondendo ainda a pergunta que você tinha feito antes, geralmente as cadelas e as gatas a partir de 6, 7 anos de idade, elas já entram numa idade ali senil, já são pacientes mais idosas. E aí, nesse caso, quando a gente observa esses nódulos, a gente faz um material chamado, faz um exame, na verdade, chamado citopatológico, onde a gente colhe o material, investiga na lâmina se é algo ali benigno, se é algo maligno, mas que ele só é confirmado, infelizmente, com o histopatológico, em que precisa de uma abordagem cirúrgica. Então, até para a gente fazer a indicação de um tratamento mais agressivo, né, como, por exemplo, quimioterapia, a gente precisa desses exames para poder completar. Geralmente, a gente acompanha exames cardiológicos, exames de sangue, e aí, quando tem um resultado definitivo, né, que é com a biópsia, com o histopatológico, a gente consegue orientar se realmente está resolvido só cirurgicamente ou se realmente precisa de um tratamento adjuvante, que no caso é a quimioterapia. Ô doutor, as chances de cura nos animais são maiores ou menores do que em humanos? É uma excelente pergunta. No caso dos gatos e dos cães, a gente tem algo chamado segmento oncológico. Geralmente a gente acompanha esses pacientes mais de perto, geralmente com avaliações a cada 3, 4 meses e durante 3 anos. Caso não haja recidiva, geralmente é algo que a gente considera curável. Essa resposta a gente consegue ter por conta que tem muitas variações, que o histopatológico, e existem até exames mais específicos, como o painel imunohistoquímico, consegue orientar se são menos agressivos ou se são mais agressivos. Porque o tema câncer de mama tem várias camadas, né? E aí, no caso, por exemplo, tem alguns que são menos agressivos e tem outros que são mais agressivos. Geralmente, os mais brandos, a gente consegue ter uma boa resposta, tanto só cirurgicamente, como utilizando a quimioterapia, mas naqueles mais agressivos, a gente precisa ter uma atenção maior e um acompanhamento mais de perto. Então tem o período também de remissão, chamado que os humanos têm o período de remissão, né? Tem também esse período de remissão para as pets? Isso, exatamente. Geralmente até 3 anos é o período em que a gente consegue completar essa remissão completa. Perfeito. E quais são as diferenças também que a gente deve ficar atento entre gatas e cadelas, né? Chamo de cachorro, né? Cachorro também, né? Não tá errado não, né, doutor? A gente pensa no mesmo animal quando a gente fala, né? Exatamente.
Pronto, em relação, por exemplo, às gatas, elas têm neoplasias mamárias mais agressivas. Pelo menos 80% dessas neoformações são mais agressivas. No caso das cadelas, geralmente são menos agressivas e a própria localização é mais importante. Por exemplo, nas cadelas, geralmente as neoplasias são mais nas mamas próximos da vulva. E no caso das gatas, é mais próximo de pulmão. Por isso que são, às vezes, até mais agressivas. Aí tem a questão que você estava comentando comigo, eu achei muito interessante. E é um alerta também que fica da questão do anticoncepcional, né? Que você falou que é totalmente contraindicado, né? Às vezes as pessoas podem ser vendidas uma ideia, né? Que pode acabar prejudicando o seu animal, né? Então não é indicado você dar anticoncepcionais injetáveis, né? Especificamente para gatas, né? Como você estava me contando, que você está até atendendo um caso que é parecido, né? Isso, exatamente. No caso do uso dos anticoncepcionais é totalmente contraindicado porque é uma bomba de progestágenos, que são hormônios. E a maioria das neoplasias mamárias, elas são alimentadas pela questão hormonal. Então, por exemplo, quando você aplica uma medicação anticoncepcional, seja uma cadela ou nos gatos, né, nas gatas que são mais comuns porque entram no cio mais rapidamente, né, mais frequentemente, a gente tem ali uma alta predisposição aos cânceres de mama. E aí, nesse caso, além de produzirem mais agressividade nos casos quando surgem, ainda tem a questão de predispor à infecção uterina, que no caso é chamado de piometra. E a castração, ela interfere de alguma maneira? Ela previne? Perfeito. Como a maioria das neoformações elas são alimentadas por hormônio, quando você faz a castração, por exemplo, até o terceiro cio de idade, né, do animal, a gente tem o benefício de tirar essa alimentação hormonal e favorecer que não surja, na verdade, esses tipos de neoplasias. Então a castração é muito importante nesse caso. Perfeito. Então fica aí o alerta, né, gente? Como a Luísa apontou no começo, Outubro Rosa, a gente está muito acostumado a falar e fazer, né, as mulheres fazerem a prevenção, mas fica aí o alerta que câncer de mama também afeta gatos, afeta cachorros também, né? Nossas cadelinhas, nossas gatinhas. Então, sempre ficar atento, como o doutor falou. Chegou em casa, dá uma brincadinha com o seu pet e apalpa, né? Fazer o mesmo exercício que fazem com as mulheres, né? Também de apalpar. Então, muito importante essas dicas aqui. Te agradeço novamente, doutor Germano, pela oportunidade. Eu que agradeço, né, estar aqui, tendo a oportunidade, a abertura no programa tão importante que chega no lar de todo mundo, né, que tem muita gente que não conhece, que realmente Sim, é algo com certeza. bom de pontuar. Um abraço, hein, doutor Germano? Eu que Até uma agradeço. próxima oportunidade. E Facundo, um abraço também. Abraço, meu amigo.